se atente para isso. Abra teus ouvidos espirituais nessa noite e deixa o Espírito de Deus falar contigo. Glória a Deus! Vamos comer um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus! Iniciando assim, 1 Samuel, vai até o 5. 2 Samuel. 2 Samuel 11. Iniciando do 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e deitou-se com ela, que havia acabado de purificar-se das suas impurezas do ciclo. Depois voltou para casa e a mulher engravidou. E mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Então aqui a gente está entrando para falar do rei Davi. Rei Davi, um homem muito bem sucedido, escolhido a dedo por Deus. Todos sabemos como ele foi escolhido perante os seus irmãos, que eram homens mais vistosos, homens com bastantes habilidades, mas Davi era o pequenininho, aquele que ficava lá no pasto, o renegado. Esse, Deus tinha um plano muito grande para ele, e assim o escolheu e o transformou em rei. Então, diante de todo o seu poder, em períodos de guerra, Davi naquele período ele não foi para a guerra e ficou em casa. E como diz a palavra, que ele levantou numa manhã e começou a passear pelo seu palácio e acabou avistando essa mulher tomando banho. E ele a cobiçou. Como ele era o rei, ele mandava. Então ele mandou que trouxesse até ela e ele a possuiu, mesmo sabendo que ela era uma mulher comprometida. Se você quiser acompanhar, mudando de página, lá em 2 Samuel 12, tem um pouco da leitura para nós fazermos aqui, que é a introdução. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi. Então essa é uma parábola aqui que ele contou a Davi, Natã, para que Davi entendesse o que estava acontecendo. Tanto que despertou a ira de Davi. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar das suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. E em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então, o rei Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeirinha, por quando agiu assim sem misericórdia. Então o profeta Natã disse assim: você é esse homem. E continuou. E o profeta disse com toda a autoridade: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, o livrei da mão de Saul, dei-lhe a casa, dei-lhe as mulheres ao seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e tudo isso não foi o suficiente? O que eu lhe teria dado mais ainda? Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Inita, com espada dos Amonitas, e ficou com a mulher disso. Por isso aquela espada nunca se afastará de sua família, pois desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher.
Irmãos, note que esse ato egoísta do rei Davi trouxe maldição para dentro da casa dele. Trouxe maldição para ele, por ele ter sido precipitado, por ter dado ouvidos e olhos à cobiça. Ele trouxe maldição. Adiantando aqui um pouco, então no 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Está vendo que vai ter um preço aí a ser cobrado? Deus vai requerer um preço de Davi. E ele vai ficar vivo para ele ver, para sentir na carne dele o quão vai doer esse preço. Depois de Natã foi para casa, e o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Então, o salário do pecado é a morte. A criança está pagando por um preço pelo erro do seu pai. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram entre eles: enquanto a criança estava viva, falávamos com ele e ele não queria nos escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E o rei Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e os perguntou: a criança morreu? Daí eles disseram: sim. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Glória! E voltando ao palácio, pediu que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, tu jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, levanta e comes? E o rei respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria de jejuar? Por que eu trazê-la de volta? Eu traria ela de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará mais a mim. Amém, irmãos? Amém. Nota-se que Davi, reconhecendo a falha dele, o erro dele, depois que o profeta mostrou a falha e o pecado que ele fez e o preço que ele pagaria, ele é um homem de muita fé. Mesmo assim, ele buscou a Deus. Ele ficou ali, fala, em 7 dias, até que a criança morresse. Ele ficou se martirizando, buscando a Deus, imaginando que Deus fosse rever aquilo. Mas Deus precisou pesar a mão dele, porque talvez se Deus tivesse curado aquela criança, permitido que ela vivesse, o rei poderia não ficar nos seus caminhos e continuar pecando. E sabe-se, irmãos, que nota-se que isso é uma hereditariedade, porque o filho do rei Salomão, que foi o próximo filho que ele teve com Betseba, todo mundo sabe que ele foi um homem de muitas mulheres, de 1000 mulheres. Então já é do tempo de antes de Cristo que a hereditariedade, né, isso hereditário, existe na vida das pessoas. Uma vez você fez, uma vez você plantou, isso vai continuar no seio da família. Meu Deus, é verdade. Então isso é muito sério, né, irmãos? Eu anotei bastante coisas aqui para ler. Mas Davi, um homem temente a Deus, depois de todo esse planto dele, o que ele fez, irmãos? Sabendo que ele estava errado, sabendo que ele pecou a Deus. Há um relato muito claro em Salmo 51, 10 ao 13, onde ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não lance fora de mim a tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, ele começou a buscar a Deus, implorando a Deus que Deus tivesse misericórdia dele e não tirasse o que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Um homem que reconheceu o erro dele. Pode-se compreender, irmão, em primeiro lugar, a humildade de Davi. Davi sabia que jamais, tudo que ele fizesse, jamais justificaria o que ele fez de pecado. Então, e que Deus não ia se compadecer dele da forma que ele estava. Então ele começou a buscar a Deus, pedir um coração puro, um espírito inabalado. Nós devemos ser como Davi, irmãos. Devemos ter a consciência que só Deus pode nos livrar da condenação do pecado. Ninguém mais. Não são nossos pais, não é nosso patrão, não é nenhum ídolo, não é nada. É somente Deus que pode limpar o homem. Só Deus pode limpar o coração do homem. Aleluia. Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus assim em Salmos 24, do 3 ao 4: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Sabe quem, irmão? Aquele que é limpo de mãos e de coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem faz jura enganosamente. Está com o espírito renovado, com o espírito inabalado. Davi, por mais de uma vez, irmãos, ele enfatizou a necessidade da dependência de Deus para ter um coração puro. Não me reputes de mim a tua presença, nem retire de mim o teu espírito reto. Era o que ele clamava. Davi tinha um grande temor de perder a presença de Deus. Esse temor, irmão, ele é uma joia preciosa. Normalmente as pessoas têm ao encontro do primeiro amor. Quando você se converte, quando você tem aquele encontro real, você tem um choque. Aquilo é muito novo para você e aquilo te preenche. Então você fica com fome, você quer ler a Bíblia, você quer cantar, você quer estar na igreja. E você, qualquer momento, qualquer situação, você vê Deus, você sente a presença de Deus. É o primeiro amor. É algo precioso, algo que Davi tinha com Deus desde o tempo da sua juventude. Então ele clamava para Deus que não tirasse dele a presença do Espírito Santo. Ele não queria ter o mesmo fim, sabe de quem? De Saul. Porque Saul, antes dele, foi escolhido o primeiro rei de Israel. Mas Saul, ele se desviou da presença de Deus. E ele era um homem também que era cheio do Espírito Santo até um determinado momento. Mas diz lá em 1 Samuel 16,14 que o Espírito Santo se retirou de Saul. Imediatamente o espírito maligno se apoderou dele. Ele saiu da bênção e entrou na maldição. E aquela maldição foi até o fim do seu reinado. Até o fim do seu reinado. E ele esteve na mão do rei Davi inúmeras vezes, irmãos. Inúmeras vezes. E Deus o poupou. Porque era plano de Deus, e porque Davi era um homem temente, e desde aquela época ele já andava temente a Deus. Davi, ele declarou o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele era pobre e necessitado da graça de Deus. Glória a Deus. Nós, irmãos, nós somos carentes de Deus. Nós sempre temos que estar pobre de Deus, sempre com vontade de buscar a presença de Deus. Sempre, irmãos. Porque para alcançar a bênção de Deus, a cura, o perdão, a misericórdia, é preciso, sabe o quê? 4 coisas. 4 coisas que o rei Davi buscava e tinha. A humildade. Ele sabia reconhecer o seu erro, as suas limitações e o quanto ele dependia de Deus. E outra coisa muito importante, a oração. Glória a Deus. A oração é que fazia ele ser uma pedra firme na presença de Deus. Glória a Deus. Por mais que ele foi abalado por esse pecado, ele continuava orando na presença de Deus. E a terceira coisa, irmão, a busca. Ele buscava incessantemente a Deus. Até quando Deus tinha prometido que ia perder o filho, ele continua buscando a Deus. Glória a Deus. E quando se cumpriu aquilo, ele não murmurou,
irmãos, ele se levantou, ele sacudiu a poeira e foi adorar a Deus. Ele foi buscar quebrantar o seu coração. E o quarto, irmãos, é conversando os nossos pecados. Conversando os nossos pecados. Aquilo que eu já falei algumas vezes, pecar nesse mundo, a gente sempre está pecando. Mas nós temos que ter a humildade de reconhecer e buscar o perdão dos nossos pecados. Assim como Davi fez. Aleluia. Aleluia. Nós devemos, irmãos, ruminar, buscar, ler, examinar a palavra de Deus e refletir nela profundamente. Mas não basta apenas ler, é preciso pedir ao Espírito Santo que nos revele a vontade de Deus. Não só a nossa vontade. A vontade do rei era que aquela criança, fruto de um adultério, não morresse. Mas Deus precisava que aquele preço fosse pago. Então, irmãos, nós temos que buscar a revelação de Deus. Em nome de Jesus, nós temos que cuidar do Espírito Santo. Nós temos que vigiar, nós temos que ser zeloso, sempre na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não estamos órfãos. Sabe por quê? Porque o Senhor enviou o Consolador. Glória. E muitas vezes nós temos negado esse presente e deixado o Espírito Santo fazer a nossa vontade. Nós não temos deixado o Espírito Santo fazer a vontade dele e nós temos feito a nossa vontade. Meu Deus. Porque a inclinação da carne, irmão, é pecado para a morte. Ela vai guiando a nossa vida. Pode ser a morte física, como pode ser a morte espiritual. Que esse é o início da morte, a morte espiritual. E consequentemente é a morte carnal. Aí, irmãos, não tem o que fazer mais. Morreu sem Cristo, como diz o outro, já era, né? Já era. Então, irmãos, Davi, ele era um homem que tinha medo da morte, medo do pecado, de morrer sem a presença de Deus. Então ele clamava a Deus. Em determinado momento ele clamava assim: ó Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Espírito Santo e da Tua paz. Davi, irmãos, ele era tão pecador quanto nós. Porém, existia outros ingredientes que já fui citado, que era a humildade, a oração, a busca e o arrependimento. Glória a Deus. Isso é uma lição. É uma lição para nós, irmãos. Nós temos que clamar a Deus, mas não podemos esquecer da humildade, da oração, da busca, do arrependimento. Deus viu em Davi um coração puro. O Senhor fez Davi um grande homem. Ele era um simples pastorzinho e se tornou o maior rei de todos os tempos de Israel. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus pode tornar qualquer um de nós, se nós colocarmos totalmente na dependência de Deus. Aleluia. Ele pode tornar qualquer um de nós bem-sucedido. Ele pode fazer de nós um vaso bem-sucedido se nós nos colocarmos na presença dele. Assim como o rei Davi se colocou. Davi, ele soube renunciar do pecado. Ele renunciou daquele pecado de morte. E nós temos que fazer isso, irmãos. Reconhecer as nossas falhas. Nós temos que reconhecer que somos errados e renunciar. Abra o teu coração. Vamos abrir o nosso coração assim como o rei Davi, ele abriu, irmãos. Davi, ele era convertido. E ele não tentou justificar o seu pecado só porque ele era temente a Deus. Não justificava o que ele fez. Aquele adultério não justificava. Ele reconheceu que ele era pecador, que ele era miserável, que ele precisava da graça de Deus. Davi, a palavra diz que ele era miserável da graça de Deus. O que quer dizer isso? Dependente. Ele era dependente. Nós temos que ser dependentes da graça de Deus. Porque com nós, irmãos, não é diferente. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele deixou a marca do sangue dele para que nós fôssemos perdoados. Ele se compadeceu de nós, os pecadores. Deus, ele prova o seu amor. Mas Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós,
sendo ainda pecadores. E Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo. Ele restitui, Filipenses 4,19, Ele restitui a alegria e dá a salvação. Glória a Glória a E Deus. sustém com um espírito voluntário. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é importante que nós analisemos. Pergunte para você no teu íntimo do teu coração, como é que está a tua vida. Pergunte no íntimo do teu coração se você tem certeza da tua salvação. Meu Deus, aleluia. Será se os nossos atos comprovam isso, que nós temos a certeza da nossa salvação? Naquele momento que Davi estava errado, ele não estava comprovando isso. Ele não estava comprovando isso. Então, irmãos, agora se nós estivermos realmente com a certeza da nossa salvação, nós estivermos preparados para subir para a glória, não há o que temer. Você pode ter certeza que você pode pregar o Evangelho, você pode falar de Cristo, porque você vai estar fortalecido e fundamentado da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas se algo te acusa e não te dá a certeza da tua salvação, renuncie esse algo. Renuncie, abandone Glória a Deus. imediatamente. Glória a Deus. Clame ao Aleluia. Senhor. Se jogue aos pés do Senhor e clame, clame. Se é difícil isso se livrar de você se livrar desse pecado, clame a Deus. Ore, seja incessante. Busque a Deus. Davi, irmãos, ele mostra o seu testemunho, a responsabilidade diante da tal obra. Davi fortaleceu-se no Senhor e adquiriu perdão para trabalhar para Deus. As oportunidades que Davi teve foram grandes, mas também ele não é diferente de nós. Nós também temos muitas oportunidades grandiosas diante de Deus. Glória. Nós temos e teremos. O que basta, irmãos, é nos preparar, colocar na brecha, como ferramenta, como vaso. Então, Ele vai nos lapidar para que sejamos uma ferramenta preparada para a obra de Deus. Assim como Davi foi lapidado, assim como Davi buscou a sabedoria de Deus e ele agradava a Deus. Porque, irmão, diz a palavra que Deus se agradava do coração dele. Ele tinha um coração puro no rei Davi. Glória. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem outro quesito que eu marquei aqui. Portanto, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Fortaleça no Senhor e faça a diferença, andando realmente diante de Deus com um coração e um espírito reto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Deus tremendo, aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, Glória, 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 glória. Davi ele escreveu isso para que Deus tivesse misericórdia dele e traçasse na vida dele realmente um compromisso diferente e ímpar. Então, irmãos, ele pedia a Deus que Deus criasse nele um coração puro. Davi sabia que jamais ele conseguiria por si só se purificar e nem se justificar diante de Deus. Por isso ele clamava, por isso ele buscava a Deus. Glória a Deus. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Davi sabia que sem ter um coração puro, jamais veria Deus. Jamais veria Deus. Meu Deus. Para alcançar a bênção de Deus, a cura, o perdão, a misericórdia, é preciso, irmãos, estar alicerçado dentro da humildade, da oração, da busca e da conversão dos seus pecados. Segundo Crônicas 7,14, diz assim: Glória a Deus. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos meus caminhos, Glória a Deus.
Do céu eu os ouvirei, Glória a Deus. perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Oh, glória. Glória, aleluia. A palavra confirma, irmãos, que nós temos que clamar pelo nome dele. E fazer o que novamente? Humilhar-se. E o que diz aqui? Buscar e orar. Buscar a face do Senhor. Voltando de novo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, é reconhecer-se. Reconhecer que você é dependente dele, que sem ele você não alcança seus objetivos. Você tem que se humilhar. Humilhar-se para Deus. Não é se humilhar para o homem, para o patrão. Não é se humilhar para o amigo. É se humilhar para Deus. Orar. Aqui já diz novamente orar e buscar a face de Deus. E afastar-se dos caminhos maus, ou seja, abandonar a prática que desagrada a Deus. E Deus dos céus ouvirá e perdoará os pecados, e curará a terra, curará o seu coração. Muitas vezes as pessoas têm marcas, feridas do passado, feridas que foram causadas no seio de suas famílias, e essa amargura acompanha ela todo o tempo. São pessoas que precisam da misericórdia de Deus, precisam reconhecer que só há cura diante de Deus. Esse é o momento, irmãos, para que você quebrante o teu coração. Precisamos dessa cura. Então, irmão, diz aqui a palavra: então por que não obedecemos a palavra santa do nosso Deus, que é a salvação absoluta? A palavra nos diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 1 Colossenses 13:8. Glória a Deus. Jó 17:17 diz: ela nos diz, santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra. Busque a palavra, examine a palavra. Busque o plano de Deus dentro das Escrituras. Glória a Deus. Nós não temos desculpa, irmãos, para ficar nesse sofrimento. Nós não temos desculpas, irmãos, para não reconhecer que somos falhos. Meu Deus, aleluia. Jesus Cristo fez um sacrifício muito grande com o seu sangue. Muito grande na cruz do Calvário, por mim e por você. Então nós temos que nos entregar. Como aquela canção que a Nicole dançava, a parte da letra dizia: troquei a luz do dia pela escuridão da noite. Não troque a luz que Cristo pôs em você pela escuridão da noite, Meu Deus, aleluia. pela escuridão da aventura, Meu Deus. pela escuridão das coisas abomináveis a Deus, Aleluia. pelo pecado mortal. Não troque a luz. Porque, irmãos, a prosperidade ela não é a financeira, ela é a espiritual. Porque se nós temos a prosperidade espiritual fundada em Cristo, nós teremos as outras demais coisas que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Porque nós somos merecedores, sim, da misericórdia de Deus, das promessas de Deus e das bênçãos de Deus. Mas para isso, irmãos, nós temos que andar em espírito e em verdade, buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas, para que as demais sejam acrescentadas. Glória a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. E o rei Davi, ele buscava o reino de Deus, e Deus acrescentava segundo o seu coração, e assim ele reinou gloriosamente nos tempos de Israel. Aleluia. Se nós buscamos, irmãos, melhor condição, nós vamos ter. As bênçãos de Deus, muitas vezes elas são tipo conta-gotas, elas vão pingando, né? Porque se vier, às vezes, com uma enxurrada, com uma chuva, nós não estamos preparados para Meu aquilo. Deus. Não é? É como uma enxurrada que dá no mundo. Deus poderoso. Se tivesse, quem sabe, um cano de 100 milímetros ali esgotando, e viesse uma água devagar, ia passar tranquilo. Mas quando vem uma turbulência, derruba aquele muro. Meu Deus. Então, assim, as coisas são conforme a vontade de Deus. Se tiver que chover uma chuva abundante,
grandiosa, vai chover, porque Deus vai dar nos condição de aguentar essa chuva de bênção. Mas se tiver que gotejar, se tiver que vir aos poucos, pingando aos poucos, ela vai vir também. Ela vai encher o teu celeiro. Da mesma forma, dentro do tempo de Deus. Então, irmãos, vamos ter paciência. Glória a Deus. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Note que está condicionada. Primeiro buscar o reino de Deus. Glória a Deus. Não vai ser primeiro acrescentado, depois você vai buscar. Você não vai ficar rico, depois você vai buscar Deus. É diferente, você não vai ganhar na Mega Sena, depois você vai lá buscar Deus e agradecer. Não, é diferente, irmãos. Primeiro nós vamos buscar Deus. Glória a Deus. E Ele vai suprindo as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Aleluia, porque o maior tesouro nosso não está nesse mundo, irmãos. O maior tesouro nosso está, sabe aonde? Naquilo que o rei Davi temia, que era o Espírito de Deus e a salvação. Esse é o nosso maior tesouro nesse mundo. Do que adianta nós sermos bem-sucedidos no trabalho, financeiramente, ter do bom e do melhor, a melhor férias, as viagens para o exterior? Do que isso vai nos satisfazer se nós não tivermos o maior precioso bem nessa terra, que é o Espírito Santo e a certeza da salvação? De nada adianta. Não troque a luz do dia pela escuridão da noite, mas procure receber um novo coração do Pai, como foi a canção que a missionária cantou. Glória a Deus. Procure, busque, receba um novo coração do Pai. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. A salvação, ela nos traz paz. Quem tem certeza da salvação, quem não tem certeza, aliás, quem tem certeza da salvação, não teme, pois sabe que o seu futuro é certo ao lado de Cristo. Glória a Deus. Como você, irmão, como você se sente ao ouvir isso? Se alguém diz Jesus está voltando, como você se sente? Oh, glória. Será que a gente precisa ficar aqui, passar por toda a aprovação desse milênio, passar por todo o sofrimento? Será, irmãos? Então, quando você ouvirmos Jesus está voltando, é sim para estar preocupado. É para estar preocupado se estamos vigilantes, se estamos andando no caminho certo. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados como uma noiva atenta, como um sentinela atento. Glória a Deus. Muito bem, quando eu tirava serviço de sentinela no quartel, sentinela era o posto que muitos poucos gostam desse posto, porque é o posto que você é o primeiro, você está na frente do quartel. Ali é a entrada principal, onde você tem que estar atento a tudo, seja na noite ou no dia, a todo mundo que se aproxima. Se é um oficial, você tem que estar atento para você reverenciar ele. Mas se é um estranho, você tem que estar atento para a surpresa. Então você tem que estar sentinela, você tem que estar vigilante, preocupado e preparado. O soldado sentinela na frente do quartel, ele está preparado. Ele está com a munição em pronto emprego. Se precisar ele agir, ele vai agir, porque ele foi treinado e preparado. Glória a Deus. Então, o Espírito de Deus, ele está nos preparando. Glória a Deus. Ele está nos treinando e nos deixando municiado para enfrentar as aflições desse mundo. Glória a Deus. Temos que estar vigilantes, com as mãos limpas e purificadas, porque o noivo está às portas. Glória a Deus. O noivo está às portas. Esse mundo, irmãos, ele está muito acelerado. A tecnologia, a ciência tem se avançado e se multiplicado, como diz a palavra, que a ciência se multiplicaria de forma estrondosa, assustadora e grandiosa. São sinais, irmãos, que estamos vivendo uma pandemia, um tempo de praga. São sinais. Nós vemos que as coisas estão caras. Você vai no supermercado com R$100 não é mais nada. Tudo tem subido. Porque, irmãos, são pequenas aflições que estamos passando já. São pequenas aflições, são demonstrações de aflições. Mas aquele que perseverar, que tiver sentinela,
Jesus não vai permitir que passemos por essas Glória a aflições. Deus. Quando o mundo realmente começar a entrar em tribulação, Jesus vai retirar a sua noiva. E essas tribulações que nós estamos passando são princípios. São princípios. Mas Deus está zelando pelo seu povo. Deus está zelando pelo seu povo. Aquele povo que busca com um coração contrito, um coração preparado. Eu marquei aqui, irmãos, coração quebrantado. Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus sabe qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Salmo 51:17 diz: é o espírito quebrantado e o coração contrito. O que é um quebrantado? É um coração entregue. É entregue. Um espírito entregue. E um coração contrito é um coração arrependido. Então, esse é o sacrifício de Salmo 51:17, que agrada a Deus. Aleluia. Quebrantado e contrito. Assim nós temos que estarmos, quebrantados e contritos, preparados para a volta de Cristo. Aqui no Davi, os salmos de Davi expressavam que ele não era capaz. Expressavam que ele não era capaz de encontrar um escape, nem a solução, nem força, exceto no Senhor. Portanto, fortaleça-se no Senhor e no seu poder, como em Efésios 6:10. Faça a diferença, andando retamente diante do Senhor, com um coração puro e um espírito reto e inabalável, como rocha firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O segredo, irmãos, para viver em uma vida pura e abundante em Cristo, ouvir a sua palavra e guardar os seus mandamentos. Esse é o segredo para ter uma vida pura e abundante. Aleluia. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então, Davi nada podia fazer sem Deus e sem o Espírito Santo. Nada. Então ele reconhecia. O segredo, irmãos, para viver uma vida pura, uma vida na presença de Cristo, é ouvir a palavra e guardar os seus mandamentos. Como diz aqui em Salmo 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho? Sabe como? Observando de acordo com a palavra de Deus. Deus promete muitas felicidades aos puros de coração. Em quem devemos concentrar nossos pensamentos, irmãos? A Bíblia diz em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, então pensai nisso. Então pensai nisso. Quem poderá ver ao Senhor? Na Bíblia diz em Salmos 24:3-4, novamente essa palavra aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo, de mãos e coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem a jura enganosamente. Então quem vai encontrar a Deus? Aquele que tiver com a mão limpa. Vamos nos limpar dos pecados como Davi fez. Vamos nos limpar das nossas falhas. Vamos procurar ser aquela noiva pura, aquele sentinela vigilante, para que a gente possa alcançar, para que possamos alcançar o Senhor. A pureza também significa entregar, interessar-se pelos necessitados. Tiago 1:27 diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, guardar o incêndio da corrupção e amar a Deus.
Uma pessoa vê e ouve aquilo que quer, mas a Bíblia diz assim, Tito 1, tudo que é puro para os seus são puros, mas para os corruptos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência são contaminadas. Então, há pessoas que ouvem e vê aquilo que quer. Você não pode ser assim, irmão, ouvir qualquer coisa e aceitar o que falam por aí. Você tem que aceitar o que está na palavra de Deus, que é a base, que é a rocha para a tua salvação. 2 Timóteo 2,22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça com fé, com amor, a paz com o que é de coração puro. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com o que o coração é puro. Aleluia. A pureza, irmãos, é requisito. É requisito. O coração puro é requisito para estar diante de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus me trouxe até aqui e é uma palavra de conserto. É uma palavra que nós temos que entregar a Deus o nosso coração. Aprender a clamar a Deus, reconhecer aonde estão nossas falhas, para que a gente tenha paz e tranquilidade nessa terra e sejamos bem-sucedidos. Davi foi bem-sucedido porque ele buscou a Deus, ele agradava a Deus. Ele era um homem que não saía da presença de Deus, e quando ele saiu da presença de Deus, ele pagou o preço. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque se afastar de Deus, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E muitas vezes aquele inocente vai pagar pelo nosso erro. Então, irmãos, temos que ser vigilantes. Ninguém quer que os nossos amados paguem pelo nosso erro. Também eu quero falar aqui sobre Enoque, né? Enoque tem poucas passagens da Bíblia, mas há de se notar que Enoque era um homem que ele tinha uma descendência de Sete, e ele foi um homem que agradou a Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Assim como Adão, ele era um homem que falava com Deus no jardim do Éden. De tanta intimidade que ele tinha, ele falava com Deus. Deus ouvia. Pensa na maravilha que é isso. E depois de muitos anos, Enoque foi um homem escolhido, um homem que Deus o tomou. Aqui eu até encontrei aqui, e quero ler para vocês aqui, rapidamente, estou passando meus olhos aqui para encontrar, onde Deus falou, né? Aqui, no 18, Gênesis 5. Aos 162 anos, Jerebe gerou Enoque. Depois gerou Enoque, Jerebe viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu o total 962 anos e morreu. Mas aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, sabe quanto tempo? Mais 300 anos. Olha, 300 anos. E gerou outros filhos, e viveu todos os seus 365 anos de idade. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Sabe por quê? Porque ele foi arrebatado por Deus. Eu fico pensando a intimidade que esse homem tinha com Deus, a santidade que esse homem tinha com Deus. Nesse mundo de aflições, irmãos, que a gente pisca o olho, a gente já está pecando. Um mundo incorruptível, né? Um mundo que é fácil de você se entregar. Esse homem não, ele tinha um coração puro, uma alma pura diante de Deus. Então, é uma lição para nós. Nós não vamos ser santos nesse mundo. Nós vamos viver pecando, sim, mas a gente tem que quebrantar o nosso coração e ter um coração contrito, como o rei fez. O rei Davi fez. E ele teve um coração agradado por Deus. Quando você agrada a Deus, quando você consegue tocar na intimidade de Deus,
Quando você é querido por Deus, Deus te ouve nas tuas aflições. Ele te ouve, irmãos. Ele te dá o socorro, porque Ele sonda o íntimo do teu coração. Aleluia. Ele conhece a pureza do teu coração e Ele te dá a tua bênção. Ele nunca vai te desamparar. Nunca vai te desamparar. Glória, glória, Por causa da tua sinceridade, por causa do teu reconhecimento que você é fraco, que você precisa de Deus, que você derramou o teu coração diante dele e que permitiu que ele mudasse a tua vida. Deus vai te ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Quebrando o teu coração diante dele. Guarde essa palavra diante dele. Glória a Deus. Guarde essa palavra. Que essa semana você possa ruminar, que ela possa matutar a tua mente. Que o teu coração tem que ser puro. Que o teu coração tem que ser quebrantado. Que você tem que deixar o passado. Seja humilde diante de Deus. Aleluia. Ore ao Senhor. Busque e reconheça os seus pecados. São os princípios fundamentais que o rei Davi teve. Por isso ele foi um homem bem sucedido. As horas se avançam, irmãos. Eu quero terminar Glória a com Deus. uma canção que eu separei. Glória a Deus. glória, 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 glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Faça dessa canção uma sua oração. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Um coração puro. Me renova. Me renova. O Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver do mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Primeiro lugar com 16, não errei. Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus, o coração puro. Me renova, o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire
mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Adorado seja o teu nome, Senhor nosso Deus. Graças te damos por essa oportunidade. Senhor, completa em cada coração, em cada pessoa, meu Deus, que aqui está, meu Deus, em cada pessoa que ouviu, meu Deus, essa palavra. Que o Senhor complete, que o Senhor modifique, que o Senhor tenha misericórdia e vá ao encontro do coração dessa pessoa. Renova essa vida, Senhor. Renova e coloca um espírito injeto. E tenha misericórdia, meu Deus, daquele que precisa da tua presença. Tenha misericórdia, Senhor, e jamais retire de nós a presença do teu Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Ô, glória. Aleluia. Palavra abençoada, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Som, Aleluia. som, Glória a som. Deus. Deus tremendo. Ô, glória. Aleluia. Enquanto nosso abençoado ele fazia a leitura, né? Eu prestei atenção em algo aqui que ele leu no Salmo 51. Salmo 51, versículo 5, passando bem rápido, diz assim, ó: e certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu me amas, a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia. Então, meus amados, ele sabia que Davi, né, que toda a receita, toda a formação dele era para ele ser alguém derrotado, alguém frustrado. E só que Deus conhecia o íntimo e o profundo do coração deste homem, né? Ele dizia aqui, ó: certamente tu amas a verdade no meu íntimo. O que seria a verdade no meu íntimo? Amados, às vezes a gente passa por situações que tudo vem nos condenar, tudo vem para nos desprezar, tudo vem para nos derrotar, para nos destruir. Mas Deus conhece aqui dentro a verdade que há aqui dentro. Aleluia. Mas a verdade que tem aqui dentro é de você crescer, de você ser alguém melhor, de você ser alguém talvez melhor do que os teus pais, melhor do que você foi ontem. Deus. Aleluia. Não é pecado você ser melhor que seus pais espiritualmente, porque você pode ter mais intimidade melhor que seus pais em Deus, em Cristo. Você tem muito mais intimidade do que eles tiveram. Isso foi falado no início do culto. O Marcos falou que a maior alegria para o nosso pai e para a nossa mãe é estar na presença do Senhor. E se você conseguir ter uma intimidade maior que o teu pai e com tua mãe na presença de Deus? Glória a Deus. Então, meus amados, quando você tem isso aqui dentro, era isso que Davi tinha. O íntimo dele era se aproximar mais e mais e mais e mais a cada dia. E às vezes a situação não permitia. Quando ele queria fazer a vontade de Deus, estava lá Saul repreendendo, tentando matar ele, mas ele dizia: Deus, aqui dentro mora a verdade, eu vou te servir, Senhor. Eu vou fazer o teu querer, Pai, me instrui. E a Bíblia diz aqui, um pouquinho mais adiante, fala assim: e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, quando você busca, meus amados, no teu íntimo fazer o querer do Senhor, Ele te dá a estratégia, Ele te dá a força, te dá o caminho certo. E aí eu comecei a pensar um pouquinho, já vou encerrar, meus amados. A Bíblia diz assim, que certamente ninguém que vem à presença do Senhor volta com as mãos vazias, certo? Mas se você vem na presença do Senhor e não tem um coração aquebrantado, igual foi falado, se você vem na presença do Senhor e não tem um coração arrependido, contrito, igual foi falado,
as tuas mãos vão voltar vazias, me desculpe. Meu Deus. Mas quando você vem na presença do Senhor e diz para ele, diz assim: Senhor, o Senhor conhece, Pai, que os pecados dos meus pais ainda geram dentro de mim, ainda governam os meus passos, mas a partir de hoje eu quero servir, quero fazer o teu querer, a tua vontade, que resplandeça a tua sabedoria, a tua verdade dentro de mim. Glória a Deus. Já não faz mais parte de você. Não pode mais perseguir você, não pode mais persistir você. Às vezes a gente leva a nossa vida debaixo de maldição do nosso pai, da nossa mãe. Quantas maldições, meus amados, eu ouvi que a igreja não queria dar certo, que esse negócio de abrir igreja ia me dar mal, porque é difícil lidar com pessoa. Eu vi de um pastor que disse assim: Luiz, agora tá fácil, mas quero ver, você vai ouvir cada coisa você vai ouvir, de você mexer com gente, de você mexer com homens, você vai ouvir cada confissão, que eu quero ver você aguentar, eu quero ver você ter estrutura, porque eu tenho, porque Deus me deu, mas você não vai conseguir. Então, amados, por honra e glória do Senhor Jesus, a nossa igrejinha, dia 16, né? Está completando 3 anos? 3 anos de idade, 16 agora, né? Glória a Deus. O ministério só crescendo, mas só que aqui dentro Deus conhece o meu íntimo, e a verdade que existe aqui é fazer o querer dele, e ele vem acrescentando, meus amados, degraus maiores para mim, estar subindo junto com vocês. Ele mesmo vem acrescentando dificuldades para que eu fique mais forte a cada dia, mas ele sabe que aqui dentro não tem derrota. Ele sabe que aqui dentro não tenho vontade de parar. E quando você diz aqui dentro de você, ainda que o homem diga para você: olha, as portas para você não dá mais, você não vai mais congregar, as portas da igreja vai fechar. Quantas portas se fecharam na minha cara, meus amados? De eu tentar ajudar outras pessoas, de eu tentar alugar a igreja, de eu tentar fazer a obra do Senhor, e as portas se fechavam. A gente começou a fazer na sala da missionária Adelina. Todo esse povo aqui, meus amados, era uma quantidade assim. Um dia começou com 1, com 2, de repente a casa da dona Adelina estava assim. E as portas se fecharam também. Mas foi tudo para crescimento. Tudo para crescimento e evolução nas coisas. Mas só que Deus tem que estar a parte de estar aqui dentro de você. Isso aqui dentro, meus amados, está dizendo: Pai, eu quero congregar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua obra. O meu desejo é viver fazendo o teu querer. Ainda que as portas se fechem, Deus vai dar, a gente leu aqui, Deus vai dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, você vai vencer, você vai tomar posse, Deus vai te dar sabedoria para você vencer. Então, ainda que o homem diga que não, ainda que o homem diga que não dá mais, que as portas vão se fechar, que você nunca vai dar certo, mas isso aqui dentro está dizendo: eu sou homem do Senhor, eu sou mulher do Senhor, eu sou escolhido, e Ele é por mim, as suas mãos nunca serão vazias, as suas mãos nunca estarão vazias. Cada oração que você fizer, cada clamor que você fizer perante o Senhor, vai realizar algo, vai se cumprir, vai acrescentar na tua vida, porque Ele conhece o quê? Glória a Deus. Tuas roupas, tua gravata, teu terno, teu cabelo comprido. Não, Ele conhece o íntimo do teu coração. As tuas atitudes podem ser enganosas. Eu posso me enganar com as atitudes de pessoas. Quantas pessoas eu olho assim, parece ovelha, parece tanta ovelhinha, mas aqui dentro, meus amados, Deus revela, Deus mostra que não tinha nada de ovelha. Por que você está falando isso, pastor? Porque a gente não deve viver de aparências, a gente deve viver de intimidade, do íntimo, do profundo com o Senhor. Por causa disso, tem muitas pessoas que entram na igreja e saem do mesmo jeito. Sai do mesmo jeito, amados. A palavra diz: mas ninguém sai com as mãos vazias. Sim, ninguém que vem na presença do Senhor, ninguém que entra na presença dele e fala: Pai, eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz, me faz, o hino foi entoado aqui, me faz eu crescer, me faz eu aprender com os meus erros. Esse vai aprender, esse vai receber a graça. Mas aquele que vem na presença do Senhor só por vir, também volta da mesma maneira. Não estou dizendo que antes ficasse em casa. Não posso dizer essa palavra. Mas eu tenho que dizer para você que quando você vir na presença do Senhor, não importa se é aqui, se é em outra igreja, se é lá no teu quarto, se é lá no teu emprego, mas a hora que você entrar na presença do Senhor com o teu coração quebrantado verdadeiramente, para você ouvir a voz dele, para você cumprir aquilo que ele tem determinado no teu coração, ele vai te abençoar. Talvez ele vai te dar mais graça, ele vai te dar mais paciência, ele vai te dar mais força, ele vai te dar mais fé, mais coragem, mais ousadia, mas você não vai ficar sem a resposta do Senhor, sem a sabedoria para você exercer. Mas se você tiver o teu coração ainda ligado ao mundo, às coisas passadas, né? Igual Davi falou: os meus pais, eu fui gerado, né, sobre o pecado. Certamente que o pecado dos meus pais batem a porta.
Mas eu não pertenço mais àquele passado. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu pertenço a Ti, Senhor. Então, meus amados, todas as vezes que você vir na casa do Senhor, todas as vezes que você for numa igreja visitar a Deus, todas as vezes que você for orar na tua casa, primeiro peça para Ele purificar o teu coração. Peça para Ele quebrantar o teu coração para você, porque esse é o sacrifício. E no Salmo 51 diz assim: Deus não aceita sacrifício de sangue, Deus não aceita os sacrifícios se o meu coração não estiver quebrantado. Primeiramente que o meu coração esteja quebrantado. E lá no final do 51 diz assim: aí depois oferecerei sacrifícios ao Senhor. Então não adianta você vir louvar a Deus bonito, com a voz bonita. Não adianta você vir com a pregação mais linda que existe nessa terra, decorada, se aqui dentro, meus amados, não estiver transformado. Porque isso é aparência. E a aparência não te leva para o céu. Engana, claro que engana. Ajuda nós, assim, testifica. Mas aqui dentro, meus amados, aqui que Deus conhece. Às vezes a tua pregação, mas eu não sei pregar bem, eu gaguejo, meu conhecimento é pouco, mas se aqui estiver puro, meus amados, Ele recebe. E Ele vai te responder, Ele vai te exaltar nessa terra. Mas se você vir, meus amados, cheio do eu, cheio do orgulho, do ego, não passa do teto, ele não pode receber, porque está na Bíblia. O sacrifício que ele recebe é um coração quebrantado, é um coração, né, um coração talvez assim, não talvez, né, contrito, que é um coração que pede perdão, que se arrepende. Vamos nos colocar em pé, amados, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa palavra abençoada, por essa porção do céu. Eu tenho certeza que se você ouviu essa palavra e compreendeu, e deixar ela fazer parte do teu dia, fazer parte agora da tua história, eu tenho certeza que você vai ser mais do que abençoado. As tuas mãos certamente não voltarão vazias para a tua casa. Certamente as bênçãos do Senhor estarão sobre você. Certamente vai ter testemunho de bênção, de vitória na tua história, na tua vida, porque o teu coração recebeu. O teu coração se quebrantou. Amém? Vamos orar? Seu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto abençoado. Eu te agradeço por cada vida, Pai, que se faz presente nessa noite. Eu te agradeço por aquelas pessoas que estão nos seus lares, Senhor. Que as tuas mãos estejam abençoando, repreendendo todo o mal. Prepara, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Nos livra de todo o mal, Pai, nos livra dessa peste. Livra toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela, Pai, de todo o mal. Pai, querido, abençoa o nosso lar, Senhor. Envia os teus anjos lá dentro da nossa casa, Pai. Nos livrando de toda inveja, de toda palavra de maldição, de toda palavra contrária e todo jugo, Pai, que é lançado sobre as nossas vidas, porque nessa noite, Pai, nós decidimos fazer o teu querer, a tua vontade, e que a tua vontade prevaleça sobre nós, Pai, sobre cada um que aqui está. Assim eu oro, Pai, assim eu te agradeço, Pai, que nos leva debaixo da tua graça, nos leva debaixo da tua paz, envia os teus anjos na nossa frente, limpando o caminho. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Estendo as mãos em posição de receber em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós agora e sempre. Todos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ô, Glória, mas que ninguém mais fraquinho? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ô, Glória, aleluia. Leva a bênção em nome de Jesus. Ô, Glória. Glória a Deus.